Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor e gostaria de usar o tema que está no livro de Sofonias. Profeta Sofonias, em que é um livro chamado Profeta Pequeno, mas é só por questões do seu conteúdo. O profeta Sofonias provavelmente era tataraneto do rei Ezequias. O seu nome significa Jeová esconde ou Jeová protege. E ele tem o seu principal tema é o dia do Senhor, período em que Deus julgará as nações e trará seu reino de retidão. Esse tema, ele também tem uma outra particularidade com o profeta Joel. E Sofonias, ele ministrou na parte do sul, em Judá, no tempo do rei Josias, que conduziu a nação a uma reforma religiosa, e ele foi contemporâneo de Jeremias. Então, o principal tema é esse dia do Senhor. E aqui no capítulo 3, nós lemos uma palavra que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira, que é o estado moral em que se encontrava o reino de Judá. Encontramos no capítulo 3, verso 1, o profeta dizendo a respeito desse estado moral: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres serão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não será destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Aqui nós encontramos um estado de situação em que havia um povo pecador, conforme a leitura dos versos 1 e 2. A cidade de Jerusalém era para ser uma cidade santa, mas pela palavra
do profeta. Era uma cidade rebelde, manchada, opressora, uma cidade imunda, poluída pelos pecados vergonhosos. Em vez de trazer paz, porque Jerusalém significa a cidade da paz, a cidade era culpada de rebelião e de opressão. E nós encontramos aqui, nos versos 3 e 4, principalmente falar dos líderes, uma liderança ímpia. E nós no Brasil estamos passando por esse momento. O que devemos fazer? Será que somente, como alguns têm se proposto, a pegar as suas bandeiras, a marchar pela rua, bater panela? Será que somente isso, fazer o seu protesto, é suficiente para a mudança de situações, principalmente para futuras gerações de crianças, de jovens que estão vindo a este mundo, especialmente no momento do mercado de trabalho, a dificuldade em que encontramos nesses dias, um país tão grande, tão cheio de riquezas, mas infelizmente nós vemos um país caótico, principalmente nas suas lideranças. E aqui o profeta fala a respeito de Judá. Os seus príncipes, ele faz uma comparação com os leões. Leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Que encontramos esse estado moral dessa cidade, cheia de contaminação, dada à desobediência, é rebelde, é cheia de descrença, abandonou a Deus. Seus príncipes são como leões rugidores, seus juízes são como lobos da tarde, e eles cometem crimes à noite. Seus profetas são levianos, seus sacerdotes profanaram o santuário, fizeram violência à lei, corromperam as suas obras. Então nós vemos que Deus, no caso aqui de Judá, esperava que os líderes civis e religiosos da terra levassem sua palavra a sério e conduzissem o povo pelo caminho da retidão. Ao contrário, os líderes agiam como feras ferozes em sua maneira de oprimir o povo e de tomar dele o que desejavam. Os profetas eram infiéis ao Senhor e à sua palavra, traiçoeiros com o povo, não proclamavam a verdade de Deus, mas sim pregavam apenas o que o povo queria ouvir. Sacerdotes, seu ministério era nocivo e contaminava o santuário. Distorciam a lei para agradar a si mesmos e para obter o que desejavam. Esta era
um quadro em que nós encontramos uma mesma semelhança com o Brasil que nós estamos vivendo ultimamente. Uma expectativa muito grande toma conta desta nação, especialmente neste dia, onde situações em que vão definir o futuro desta nação, em seus lugares de maior poder, de determinação, estaremos vendo um julgamento. E como será? Qual será o resultado? O que isso acarretará para o futuro desta nação? E nós, como povo de Deus, temos uma grande arma, que é a oração, que é a consagração, que é o jejum, para que Deus possa olhar para esta nação brasileira. Deus possa conceder as necessidades tão importantes que essa nação tão sofredora está tendo. Por isso, os profetas, eles quase sempre encerravam seus livros com mensagens de esperança. Essas mensagens de esperança é uma grande motivação para a obediência. Os profetas desejavam encorajar o povo de Deus a obedecer à vontade do Senhor e fazer o que Ele ordenava. As bênçãos da aliança de Deus são demandadas sobre o seu povo somente quando ele obedece às estipulações desta aliança. Então Deus, Ele dá para nós essa grande esperança. Os profetas sempre tinham em seus livros essa mensagem de esperança. Vemos também a fidelidade de Deus. O Senhor cumprirá suas promessas. Um dia estabelecerá seu reino. Uma vez que Deus é fiel em cumprir suas promessas, também devemos cooperar com Deus, retribuir para Deus a nossa fidelidade em obedecer sua palavra. Se desobedecermos, Deus será fiel em disciplinar. Se confessarmos, Ele será fiel em perdoar. E aqui, neste capítulo 3, nós vemos também o profeta dar um encorajamento para o remanescente fiel. Aqueles que eram leais a Deus e que sofriam em função de sua devoção a Ele, o Senhor dava esse encorajamento. É difícil pertencer a este grupo de fiéis comprometidos que permanecem firmes do Senhor e em sua palavra, a despeito do que outros possam fazer ou dizer, sabem que por um dia Deus iria derrotar
seus inimigos e reinar em justiça. Serviria para animar os cristãos restantes a preservar em sua caminhada fiel a Deus. Então Deus estava revelando através do profeta seus planos para Jerusalém, para as nações gentílicas e para o remanescente fiel. Ao mesmo tempo, o Senhor revela a si mesmo e a sua obra cheia de graça em favor do seu povo em todas as eras, em todos os lugares. E o profeta então termina o seu livro dizendo no verso 3 do capítulo verso 13 do capítulo 3 de Sofonias: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. E aí o profeta fala nesses versos finais deste capítulo: canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Povo de Deus, apesar da situação que nós estamos passando em nossos dias no Brasil, deve regozijar-se por causa da sua salvação. A alegria do coração não é uma reação carnal, é uma reação sobrenatural, que resulta da atividade redentora em nossa vida. E aí o profeta vai falando algumas coisas que o Senhor realizou. Por que regozijar? Por que rejubilar? Por que exaltar de todo o coração? Porque o Senhor afastou os teus juízos. Primeira coisa. Segunda, o Senhor exterminou o teu inimigo. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se fraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu nome, regozijar-se-á em ti com júbilo. Da mesma maneira, precisamos ter essa atitude. Apesar de toda essa circunstância que nos cercam, nós temos que saber que somos perdoados e não mais castigados pelos nossos pecados. Nosso inimigo já foi derrotado. Fomos libertados da escravidão de Satanás e do pecado. Deus está conosco e nos dá sua comunhão tão maravilhosa, o Emanuel. Deus nos dá a sua graça, o evangelho da graça, de graça recebeste, de graça dai. Deus nos dá a sua ajuda. Temos visto a mão de Deus em nosso favor. Somos objetos do grande amor
e do deleite de Deus. Que situação maravilhosa saber que Deus cuida das nossas vidas. Hoje, antes de vir para cá, recebi o telefonema do nosso irmão pastor Ademário, que ontem foi submetido a uma cirurgia delicada e ele estava muito alegre, porque o Senhor interveio na sua vida e ele está passando muito bem e logo já vai ter alta. São situações em que a pessoa reconhece o amor de Deus na sua vida, porque nós somos objetos deste grande amor e do deleite de Deus. Então nós devemos ter essa disposição pelo pleno conhecimento do que Deus tem feito em nosso favor, mediante aquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Sejamos gratos a Deus, por mais que essa situação que se encontra no nosso país, nós sabemos que Deus está vendo tudo. Deus é o justo juiz. Ele não tarda. A justiça do homem pode falhar, mas Deus, ele não falha. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o Senhor tem nos dado isso. E nossa alegria, um dia ela vai chegar numa plenitude, no clímax, no dia em que Deus manifestar plenamente a sua glória e a sua majestade na terra. É isso que o profeta Sofonias, ele falava, vai chegar um dia. E nós não podemos perder essa esperança, mas aguardar o dia em que o Senhor, ele realmente trará a verdadeira justiça para este mundo. Que Deus te abençoe e que você nesse dia possa estar clamando ao Senhor, orando pelo nosso Brasil. Amém.